O sucesso de Helldivers 2 nos prova mais uma vez que os grandes estúdios estão completamente desconexos da realidade com os consumidores e que os jogos AAA estão falindo. O ano mal começou e estamos vivendo um momento muito diferente no mundo dos games, eu diria, onde os jogos pequenos, as empresas indies, estão com os grandes lançamentos. A gente teve Baldur's Gate 3 ano passado, que por mais que seja um jogo gigantesco e tal, veio de uma empresa, de certa forma, independente, quase faliu. No começo do ano a gente teve Palworld, que foi um sucesso enorme e bateu todos os recordes possíveis, de uma empresa extremamente pequena. Agora a gente tem Helldivers 2 e mais recentemente também Last Epoch. Esses três jogos são muito parecidos, principalmente pelo fato de serem pequenos estúdios indie, mas vai muito além disso. São três jogos que focam primeiro no consumidor e depois no dinheiro, indo na contramão total do movimento atual do mercado das grandes empresas, os jogos AAA, dos jogos quadruplo A agora, né, que é o Skulls and Bones, que é a mais nova vergonha aí no cenário dos games atuais, um jogo que, de acordo com o CEO, era para ser o primeiro quadruplo A do mercado e, bom, as notas não são muito boas, ele é no máximo um jogo mediano que entrega pouco conteúdo pelo preço que ele cobra, com microtransações lá dentro, tudo que a gente já conhece e já tá acostumado há muito tempo. É muito engraçado quando a gente para olhar os Steam Charts de Helldivers 2, Last Epoch e Palworld e você vê a quantidade de pessoas jogando esses jogos. Mais do que críticas, mais do que análises, mais do que notas no Metacritic, notas na Steam, o que realmente importa é se a galera tá jogando o jogo. Eu tô falando com você, Esquadrão Suicida. Você aí que transformou um jogo single player num jogo live service, looter shooter e tá aí com isso aí de jogadores. E aí, recentemente, o CEO da Warner Brothers teve que vir falar que realmente não foi como esperado, que o jogo não bateu os números que eles gostariam. Quem diria, né? Mas isso é o que acontece quando você foca principalmente na grana e maneiras de fazer mais e mais dinheiro, que é uma tendência dos jogos AAA nos últimos anos. E que foi algo que eu fiquei preocupado durante muitos anos, não vou negar. Eu comecei esse canal com esse intuito de tentar trazer um pouco mais de informação pro público, consumidor, pro gamer, assim como eu, de tentar enxergar um pouco mais além dos jogos AAA, de começar a olhar também para outros jogos que podem entregar conteúdos muitas vezes melhores e mais voltados pra gente, que é o que realmente interessa. O videogame é pra divertir, eu sempre falei isso aqui no meu canal. O videogame não tem que ser um peso, não tem que ser algo que você tem que entrar todo dia para receber uma recompensa mínima, sabe? Recompensa diária, semanal. Não tem que ser um jogo travado por passe de batalha. Não tem que ser um jogo onde você vai precisar de uma expansão para arrumar o conteúdo que falta dentro desse jogo, né, Diablo 4? Não adianta você entregar um jogo de R$ 400 pro seu público e esperar que uma expansão milagrosa com conteúdo, uma expansão que provavelmente custará $40, esperar que isso seja a solução no mercado, seja a solução para você voltar a fazer dinheiro. Não é bem assim que as coisas funcionam. E nos últimos anos eu vejo uma grande esperança assim em relação ao público, que tá abrindo os olhos e tá entendendo que o mercado não pode continuar desse jeito. A gente não pode esperar que as empresas AAA continuem agindo dessa forma com a gente. A gente não é otário, a gente é bobo até certo ponto. E muitas pessoas estão vendo isso. Principalmente com esses jogos novos indies que estão saindo, que estão atraindo muito público, que tá abrindo os olhos dessa galera pra falar, caraca, eu tenho um outro jogo muito mais barato, que entrega mais conteúdo, mais diversão, e eu não tenho essas bobeiras de passe de batalha, não tenho essas besteiras de microtransação lá dentro, expansão, ou qualquer coisa que seja pra gerar mais grana pra esses CEOs. Mas, como nem tudo são flores, Helldivers 2 e Last Epoch vem sofrendo com servidores lotados. O lançamento do Last Epoch foi bem conturbado, muitas pessoas não conseguiram jogar, inclusive eu tive que abandonar o primeiro dia do lançamento. Foi aquela coisa. E qual que é o problema disso? O problema são os reviews bombs que a galera começou a fazer, tanto no Last Epoch quanto no Helldivers 2, na Steam principalmente, criando uma nota mista ali nesse período de instabilidade dos servidores. E por mais que eu entenda essas críticas, eu não concordo. E acho que é um problema para o mercado e é um problema para nós consumidores mesmo. A gente está vindo de uma era de certa revolução na indústria dos games e não podemos esperar a mesma estrutura de um jogo indie do que a gente espera de um jogo AAA. Até o Diablo 4 teve problemas no seu lançamento no servidor. Call of Duty sempre tem problemas no seu servidor no lançamento. Agora você imagina uma empresa indie, como o Helldivers 2. Olha esse gráfico aqui do Helldivers 1. Olha o pico de jogadores deles. Vocês acham mesmo que eles esperariam que os servidores estariam lotados no primeiro dia? Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, os servidores foram aumentados para 700 mil pessoas. Anteriormente estava capado a 440 mil e mesmo assim não era suficiente. Jamais que uma empresa dessa esperaria um número tão gigante como esse. Por mais que eles esperem que o jogo tenha sucesso, esse sucesso era inimaginável. A grande maioria das pessoas que compraram Helldivers 2 nem sabiam que esse jogo iria lançar. Nem
fazia ideia, era um jogo qualquer no mercado. Só compraram porque algumas pessoas começaram a jogar e falaram, gente, esse jogo é sensacional, vamos jogar. E aí bombou. Last Epoch sofre do mesmo problema. Há muitos reviews bombs na Steam que... Gente, esses reviews não fazem sentido. Você não pode criticar um jogo com base no servidor. Eu entendo que é frustrante, né? Você pagou pelo jogo, você quer jogar. Isso é um problema até que bom pra empresa, né? Porque a galera tá querendo jogar o jogo deles. Mas a gente tem que também colocar o pé no chão e entender que não é uma Blizzard, não é uma EA, que mesmo assim tem problemas, entende? A gente precisa ter um pouquinho mais pé no chão e entender e valorizar também a comunicação dessas pequenas empresas conosco. O CEO do Helldivers 2 é extremamente ativo no Twitter, conversando com a comunidade, respondendo perguntas, tentando amenizar um pouco mais a galera. Aliás, ele, antes de subir o servidor para 450 mil, que agora tá 700, ele veio no Twitter para falar, gente, não comprem nosso jogo agora. Quando eu li essa resposta dele, eu fiquei extremamente feliz, cara, porque quantos CEOs aí vocês conseguem pôr assim na cabeça de vocês que fariam a mesma coisa? Quantos? Você acha que o CEO do Call of Duty iria falar isso aí quando o jogo lança e é aquele servidor horroroso no primeiro dia? Não falaria. Você acha que falaria do Diablo 4, que também foi horrível o lançamento? Tava lá? Não falaria. Quantas pessoas perderam os personagens no hardcore no Diablo 4 por conexão? Ninguém falou nada. Então, assim, é muito positivo que essas empresas, essas pequenas empresas, elas conversam muito mais com o consumidor. Elas conversam muito mais com a gente. Eles entendem o que a gente quer. O dono do Palworld foi a mesma coisa. Ele veio na mídia pra falar, eu só queria fazer um jogo acessível a todos e divertido pra todos. Simples assim. Entregou o jogo mais jogado aí na história da Steam, só não passou o PUBG. Entendem? Last Epoch é a mesma coisa, cara. Tá batendo 250 mil jogadores simultâneos. É um número impressionante pra um jogo que é, de certa forma, nichado. Um jogo que nasceu no Reddit. E aí, do outro lado da moeda, a gente tem hoje a Sony mandando embora mais 900 funcionários. Funcionários esses dentro de estúdios como a Naughty Dog, que é a dona do Uncharted e Last of Us. Também teve gente mandada embora da Guerrilla, do Horizon. Então, assim, mais um layoff rolando, já rolou o da Microsoft esse ano quase 2 mil pessoas, ano passado também teve outros. As grandes empresas estão sofrendo muito, os jogos AAA estão sofrendo muito, porque eles estão caçando uma forma de ganhar mais dinheiro que não existe mais. E o povo evoluiu, o povo cresceu, o povo aprendeu. Não tem por que você gastar $70 num Skulls and Bones sabendo que o jogo vai te entregar algum conteúdo falhado. Vai faltar conteúdo. Sendo que você tem da própria indústria, você tem da própria empresa o Black Flag, Assassin's Creed Black Flag, que entrega muito mais conteúdo do que esse jogo, cara. Não tem cabimento. A Sony até desistiu de fazer um grande lançamento esse ano. Já anunciou que esse ano não vai ter nada. Não vai ter nada lançado pela Sony de grande nome. A Xbox tá lá, fazendo coisas de Xbox. Tem o Game Pass e tudo mais, os jogos estão lá, mas também não vai ter nada. Olha como os pequenos estúdios estão tomando o mercado. Pequenas empresas, grandes jogos. É basicamente isso, cara. E eu fico feliz, eu fico muito feliz com o sucesso de Helldivers 2, que faça mais sucesso ainda, que a galera continue jogando. Eles já anunciaram muito conteúdo pra vir por aí, que vai, mexer muito no jogo. Que Palworld faça muito sucesso, que Baldur's Gate Classic Pocket faça mais sucesso ainda e faça mais barulho ainda na indústria dos RPGs. Faça o PoE se mexer, faça o Diablo 4... sei lá, o Diablo 4, qualquer coisa. É pra isso que eu faço esse tipo de vídeo, sabe? É pra gente poder conversar e discutir o que tá acontecendo no mercado dos games, cara. E como que as coisas estão melhorando. Estão melhorando muito pra gente. Porque quando a gente vê pequenos jogos onde o foco principal é o consumidor, é a diversão, isso é muito positivo pra gente. É ruim porque a gente também espera grandes lançamentos das grandes empresas. A gente espera um God of War novo, a gente espera games single players bem criados, histórias fodas a serem contadas, mas nos últimos anos essa desconexão com o público tá muito grande. Tá ficando cada vez mais evidente no cenário, simplesmente com a base dos jogadores indo pra esses pequenos jogos. É muito triste de verem pessoas sendo demitidas, é muito ruim, não é legal, são pessoas, afinal das contas. É muito ruim a gente ver estúdios sendo fechados, jogos que amávamos, mas é apenas um reflexo de como a indústria está se mexendo. É apenas um reflexo das escolhas ruins dessas grandes empresas, que nos últimos anos só focam no dinheiro, só focam em como sugar mais ainda o consumidor, de tentar fazer o próximo Fortnite, de tentar fazer o próximo Warzone e ficar ali monetizando o tempo inteiro infinitamente. É ruim, mas ao mesmo tempo é bom. A gente tá vivendo uma mudança, eu espero que essa mudança aconteça logo, porque senão essas grandes empresas vão continuar mandando embora mais pessoas, o que é algo muito ruim, e eu não quero que isso aconteça, mas se continuar desse jeito, as pequenas empresas vão se tornar as grandes empresas no futuro. E a única coisa que eu espero é que essas pequenas empresas mantenham a essência daqui a um tempo. Essência essa que foi perdida pelas grandes empresas no passado. A gente amava elas no passado, mas essa essência foi completamente perdida pelo meio do caminho, pela ganância,
pela obsessão e pelo mercado predatório que eles tentam vender. Se você ficou até aqui, agradeço muito, deixa o like, comenta aí o que você tá achando de todos esses 3 jogos que eu citei aqui no vídeo de hoje e até a próxima. Tchau!